Estamos no pré-lançamento da nossa escola de voo livre e manejo de aves. Em breve nosso site estará no ar. Gente, é o seguinte, o tema da nossa live hoje é um tema bem chato, na verdade, de falar. Por quê? Porque todo mundo se encanta com a fofura que são as nossas araras e quer uma. E eu recebo um monte de perguntas sobre o que faz para ter uma arara, como compra, onde compra, quanto custa. Quando na verdade onde compra, como compra e quanto custa é só um pedacinho do seu problema, é só um pedacinho da sua preocupação. Depois é que vem a preocupação. O foco mesmo da nossa conversa hoje é falar mais sobre o assunto de depois que você tem uma arara, o que você precisa fazer para essa arara ser feliz, saudável e você também ser feliz e saudável. E teve uma pessoa que comentou, ela falou assim, vocês estão vendo aqui no reflexo do vidro crude voando, né gente, aqui ó, aqui atrás, vocês vão ver um passarinho voando aqui, é o crude. Uma pessoa perguntou assim, por que todo mundo vende as araras quando elas fazem 5 anos de idade? As pessoas vendem as araras aos 5 anos de idade. Bom, eu vou contar a primeira coisa pra vocês. Aos 5 anos de idade começa a maturidade sexual das araras, mais ou menos. E aí o comportamento da ave muda muito. E se você não tiver feito um trabalho sólido e consistente, o que acontece? Você vai ter problemas de desvio comportamental e vai acontecer várias coisas indesejadas, né, a partir do momento que essa ave chega na maturidade sexual. Então é muito sério isso. Bom, gente, então a gente teve várias perguntas principalmente sobre como compra, quanto custa, se eu tenho algum criatório legal para indicar, como que amansa uma ave, se tem que comprar adulto ou bebê, se aves maiores e menores podem conviver juntas, qual é o espaço que você precisa para ter uma ave dessa na sua casa, e qual é o manejo, né? Quais são os cuidados que você precisa ter, qual que é a interação diária que a gente precisa ter, qual que é o enriquecimento ambiental, como faz o treinamento, todo mundo perguntou sobre isso. Bom, depois que a gente teve o crude, né, que é uma jandaia, que é uma mini passarinho, né, um mini psitacídeo, e a gente sempre teve araras antes, a gente teve várias percepções a respeito da diferença entre ter uma arara e uma jandaia. A princípio, na minha cabeça, ia ser muito parecido fazer esses dois cuidados, né? Ter esses dois cuidados, mas é muito, muito diferente. Então hoje, até para os meus alunos de voo livre que estão querendo ter uma arara, porque todo mundo tem arara para voo livre e tal, eu acabo desaconselhando dependendo do caso da pessoa. Por quê? Bom, vou explicar para vocês, vamos começar desde o começo, vou falar um pouquinho sobre como que faz para você escolher um criador e depois que você tem a sua ave, como que faz para os primeiros passos para você manter essa ave saudável e feliz. Bom, a primeira coisa é que na hora de escolher um criatório, né, ou um criador, claro que a gente está partindo do pressuposto que você vai comprar uma ave legalizada, então essa ave precisa ser comprada em um criatório autorizado pelo IBAMA para poder comercializar aquela espécie. Tem criatórios salafrários por aí, que vendem aves com nota quente ou nota fiscal falsa. Você não deve comprar uma ave dessa. Como saber se o criatório é idôneo ou não? Pergunte para 700 pessoas, né, se elas conhecem o criatório e tal, e de preferência vá lá visitar o criatório. Cheque nos sites, né, no Google, dá para você achar uma lista de criadouros que são registrados no IBAMA, né? Dá para você saber quais são as espécies que eles estão autorizados a vender, porque às vezes o criatório é autorizado a vender papagaio verdadeiro, mas não é autorizado a vender arara. E aí você quer comprar uma arara e esse criatório pode até te dar uma nota fiscal, mas essa nota fiscal é falsa. E se você tiver uma ave que é comprada ilegalmente, né, ou teve até uma pessoa que falou assim, tem uma amiga que tem um casal de araras e eu estava pensando em comprar um filhotinho dessa minha amiga. Bom, se essa sua amiga não é um criatório autorizado pelo IBAMA para poder comercializar esses animais, ela não pode vender esses animais, né? Ela não pode nem criar esses animais em casa. Então, que a nossa legislação é assim. Eu não estou falando que eu concordo nem nada, estou dizendo que a nossa legislação é assim, né? Então, você precisa comprar de um criatório autorizado. De preferência, visite o criatório, veja como é lá dentro. E depois que você faz o curso de voo livre comigo, você aprende como escolher a melhor ave para você, se você quer
que tipo de ave você quer, que tipo de exigência você quer fazer do criatório, porque não é muito fácil ter criadores que vão atender todas essas exigências, né? Então, uma arara canindé, a arara mais barata que tem, ela custa em torno de R$4.500, mais ou menos. Mas esse custo, gente, é o menor custo de ter uma ave, né? Eu tô quase dizendo que a gente gasta R$4.000 por mês para ter uma arara. Tô exagerando um pouco, não é tudo isso, mas é muito dinheiro. E quando você compra uma ave, você precisa fazer um viveiro para ela, né? E um viveiro mínimo, é aquele espaço que eu costumo falar para os meus alunos de voo livre, que quando você consegue passar pelo menos 4 a 6 horas com a sua ave, interagindo com ela, ou voando, ou passeando, ou fora de casa, ou fazendo um treino dentro de casa com a sua ave, 4 a 6 horas por dia. Aí você pode colocar a sua ave no restante do dia, que nós estamos falando de mais 6 horas, porque as outras 12 horas a ave dorme, né? Aí você pode colocar a sua ave num viveiro que é 3 vezes o tamanho do comprimento dela. Então, assim, uma arara, da ponta da cabeça até o rabo, ela mede quase 1 metro. Então, o viveiro mínimo, gente, pelo amor de Deus, isso é o mínimo, é aquele assim, ruim, entendeu? Ruim, que passa, mas tá ruim, nota 5, assim, quase repetiu de ano. É um viveiro de 3 metros por 3 metros por 3 metros. É 3 vezes o tamanho da ave nos 3 sentidos. Então, isso é o viveiro mínimo, para você ter uma única ave. Para você ter mais de uma ave, o ideal seria dobrar esse espaço, mas eu sei que tem uma economia de escala, então talvez um viveiro com 3 metros de altura por 5, por 3 já seja suficiente, né? Bom, enfim, ou por 4, por 5 e 3 metros de altura já seja muito bom para duas araras, né? Mas esse é o espaço mínimo. Se você não vai ser praticante de voo livre, se você não vai levar a sua ave para passear, e se você não vai poder ficar com a sua arara, né, mais do que 4 horas por dia, o viveiro dessa ave tem que ser gigantesco. Por que eu tô falando isso? Porque depois que a gente teve o crude, a gente conseguiu perceber qual é a diferença de espaço que essas aves precisam. E uma arara, gente, é um pterodáctilo, é um animal gigantesco, vocês não têm noção, eu também não tinha noção disso. E eu, na verdade, caiu a minha ficha sobre isso agora que a gente tem o crude, que é um psitacídeo super conveniente de se ter, né? Uma jandaia verdadeira, uma marianinha, todos esses bem pequenininhos são incríveis de se ter, né? Porque mesmo que você não pratique voo livre, o espaço da sua casa, mesmo que você more em um apartamento de 100 metros quadrados, vai ser quase suficiente para essa ave poder voar, se exercitar, brincar nesse espaço. Mas uma arara, gente, não cabe nem numa quadra de futebol, né? Dessas quadras teladas de futebol que a gente tem assim pela cidade. Mesmo uma quadra de futebol é um espaço pequeno para uma arara. Então, assim, para você ter uma arara assim dentro de um viveiro onde ela não vai voar pro lado de fora, eu acho que um viveiro do tamanho de uma quadra de futebol seria o mínimo. Seria o mínimo, né, pra gente poder fazer isso. E é muito difícil a pessoa ter um espaço do tamanho de uma quadra de futebol para fazer um viveiro para uma arara. Então, eu sinto que é possível ter uma arara no espaço menor, é possível ter uma arara no apartamento, é possível. Eu já vi várias pessoas que têm, inclusive o meu primeiro aluno de voo livre, ele morava, agora ele mudou para uma casa, mas ele morou em apartamento durante 10 anos, mas a interação que o dono fez com essa ave foi assim, uma coisa muito mais intensa do que geralmente a gente pode fazer, né? Então, quando você tem um psitacídeo de estimação, eles são aves muito sociais, eles não ficam sozinhos na natureza nunca, em nenhuma hipótese. Eles estão sempre juntos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa ave não fica sozinha. Isso quer dizer que você não deve colocar essa ave sozinha numa gaiola e deixar ela lá várias horas do dia. 2, 3, 4 horas do dia já é muito tempo para você deixar um psitacídeo sozinho numa gaiola. É por isso que, apesar de pode ser uma encrenca, eu costumo falar para as pessoas que elas precisam comprar 2, de preferência da mesma espécie, mas pode ser espécies diferentes em um tamanho parecido. Porque se você não vai ficar junto com a sua ave várias horas por dia, pelo menos ela tem a companhia da outra ave, né, junto. É claro que isso não dispensa a sua interação com a ave pelo menos 2 horas por dia. No início, quando a ave chega na sua casa, o ideal é você ficar com ela assim 10 horas por dia. Quase todo o tempo em que ela está acordada, o ideal é você estar com a sua ave, até ela completar uns 6 meses de idade. Depois disso,
você pode diminuir essa... Bom, então continuando. Essas aves são muito sociais, elas precisam de carinho, atenção e ficar junto, nem que seja no colo, muitas horas por dia. E várias horas por dia é muito importante também que você faça algum tipo de treinamento, porque essas aves são muito, muito inteligentes. Então é como a gente, nós somos animais muito inteligentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa estar constantemente sendo estimulado, né? A gente tem vários desafios na nossa vida, desafios de relacionamento, desafios de ganhar dinheiro, desafios do nosso trabalho, desafios dos nossos sonhos, não é verdade? É isso que move a gente pra frente. Se a gente não tiver nada pra fazer, o que vai acontecer? A gente vai entrar numa depressão profunda. E exatamente isso que acontece com as nossas aves, principalmente depois da maturidade sexual. Por isso que essa nossa querida seguidora notou que muitas pessoas acabam se desfazendo da ave depois que ela completa 5 anos de idade, que é quando ela entra na maturidade sexual. Então, é isso. Então, acho que a coisa mais séria de todas que eu tenho pra falar nessa live é que se você quer ter uma arara, isso já quer dizer que você está assumindo um compromisso de dedicação diária, 4 horas por dia, por 80 anos. 80, escutaram? 80 anos, gente. A arara não vive pouco tempo, vive muito tempo. É o resto da sua vida, você ainda está prometendo que o seu filho vai ter essa dedicação, ou sobrinho, alguém da sua família vai ter essa dedicação para tomar conta dessa ave pro resto da vida dela. Então, é um compromisso seríssimo mesmo, como falou o André aqui. Então a gente precisa pensar muito bem se é isso que a gente quer. E se você é iniciante, eu realmente não recomendo comprar uma arara, né? Vocês sabem que eu nunca tive outra ave antes de ter o Bambu e a Iris, mas o André, meu marido, já tinha ave, já criava ave um tempão atrás, ele já fazia um trabalho muito intenso em relação ao manejo dessas aves e tal. Então, assim, quando a gente comprou as araras, mesmo assim foi um baque, uma percepção muito... Nossa, caiu várias fichas que a gente não tinha noção sobre como cuidar de uma ave desse tamanho. Bom, então, essa interação diária é muito séria. E se você pensa assim, você tem 20 anos de idade, ou tem vários adolescentes, né, que vêm me perguntar: Silvia, eu quero uma arara, é tão lindo vocês juntos e tal. Pensa, você vai pra faculdade, vai casar, vai ter filho, será que você vai ter o tempo que você tem hoje para dedicar para sua ave? Ou então pensa mesmo se você hoje trabalha, tá num emprego bom, de repente você é funcionário público, trabalha só 2 dias na semana, os outros dias você tem livre, né? Que conheço pessoas que fazem isso. Será que você vai viver nessa casa e ter esse emprego, querer trabalhar nesse emprego para sempre, né? Porque o funcionário público nunca é mandado embora. Será que você nunca vai querer mudar? Será que você nunca vai querer casar e ter filho? Será que você nunca vai mudar de ideia? Ai, cansei dessa arara, né? 80 anos, gente, é um compromisso de muito longo prazo, muito longo prazo. Então é para pensar muito bem mesmo, se você está no momento da sua vida que você pode dedicar tudo isso e se você vai conseguir dedicar todo esse tempo por todos esses anos, né? Olha, tem um lado bom, que as pessoas também me perguntaram aqui, já teve essa pergunta. Será que a ave acostuma com mais de uma pessoa, com 3, 4 pessoas na casa? Sim, acostuma. Essas aves ciumentas, o crude vive 30 anos, olha que beleza, é uma boa ave para um iniciante. Só 30 anos de comprometimento. O ideal mesmo é um cachorro, né, gente? Que vive 10, 15 anos, aí depois você pode fazer outra coisa da sua vida, né? Ou comprar outro cachorro se você amar cachorro mesmo, né? Mas é melhor começar com uma ave menor mesmo, porque todas as demandas são menores, a demanda de espaço é menor, né? Tudo é muito mais fácil com uma ave menor. Bom, vamos falar um pouco sobre custo, né? A gente já falou um pouco sobre o espaço, então, pra mim, na minha opinião, uma arara é uma ave para uma pessoa que tem um viveiro gigantesco do tamanho de um campo de futebol oficial, ou uma pessoa que tem o comprometimento de praticar voo livre e talvez até more numa fazenda. Esse seria o ideal. Nem eu consigo fazer isso, né? A gente mora aqui dentro da cidade de São Paulo e a gente tenta fazer o melhor, mas eu sinto que às vezes falta, muitas vezes, interação, falta atividade, falta coisas para as nossas aves que voam praticamente todos os dias fora de casa, né? Porque uma arara voar dentro de casa, como eu falei, não adianta nada. Bom,
Vamos falar um pouco sobre custo, então. Então, a arara mais barata que tem é a arara canindé. Ela custa em torno de R$4.500, mais ou menos, né? Se você comprar num criatório de verdade. Só que esse custo, assim, se você for construir esse viveiro mínimo, né? Num serralheiro vagabundo, que foi o meu caso aqui. Um viveiro que não tem nada, porque o viveiro, gente, é que nem uma casa. Você pode construir uma casa que tem ar-condicionado central instalado e pode construir uma casa que tem nada, só as paredes, o chão é de terra batida, a água mal encanada, tem uma torneira só na casa, sabe, uma situação mais precária. Quando a gente fez o viveiro aqui, a gente não sabia de nada disso e a gente fez um viveiro muito precário. E depois a gente foi adaptando e foi reformando o viveiro. Você vai precisar construir esse viveiro, de preferência antes da ave chegar ou ao mesmo tempo em que a ave chega. E esse viveiro ele vai custar no mínimo R$4.000, né? A menos que você seja um serralheiro, que você faça as coisas por conta própria, não vai custar barato fazer um viveiro desse, né? E se você for fazer um viveiro direitinho mesmo, eu tô para dizer que esse viveiro vai custar, assim, um viveiro legal, né? Não gigante, um viveiro mínimo legal, né? No ambiente estéreo, que a ave toma sol, toma chuva, se abriga da chuva, se abriga do sol se ela quiser, que tem um espaço para a ave tomar banho, então tem uma torneira, uma fonte, alguma coisa desse tipo, né? Tem um espaço que protege do vento, então assim, são várias questões para poder... Um dia eu faço uma live só sobre uma construção do viveiro ideal, mostro umas referências que eu conheço de uns amigos que tem uns viveiros tops aí no Brasil e fora do Brasil. Você vai gastar uns R$10.000. Então pensa que você vai gastar R$4.000 numa ave, vai gastar R$10.000 num viveiro, isso tudo no mesmo dia. A gente leva nossas aves no veterinário a cada 6 meses. Nossa, Silvia, mas então suas aves ficam muito tempo doentes? Não, nossas aves nunca ficaram doentes, né? Eles estão sempre super saudáveis, eles nunca tiveram nada, para não falar que nunca tiveram nada, acho que a Iris um dia quebrou uma unha, estava sangrando, eu levei no veterinário nessa situação. Mas nunca acontece isso, sempre acontece de você precisar prever uma doença. Um psitacídeo, quando ele fica doente, que você vê que ele está doente, ele já está assim, muito doente. Então é muito importante você levar sua ave no veterinário sempre, pelo menos uma vez por ano, mas idealmente a cada 6 meses, para fazer um check-up geral, fazer todos os exames. Aqui a gente leva a cada 6 meses e a gente leva anualmente para um check-up ainda mais profundo, em que eu faço até raio-x. Então, assim, raio-x é uma coisa que raramente as pessoas fazem, só fazem quando realmente tem algum problema que elas estão procurando, mas a gente faz anualmente raio-x. Então, assim, a última vez que eu levei o Bambu no veterinário, e isso é por ave que eu tô falando, hein, a gente gastou R$700. Então eu gasto, aí quando eu faço o raio-x dá um pouquinho mais caro, já chegou a dar mais de R$1.000 a conta no Bambu. Então vamos contar que você gasta só de veterinário R$1.700 por ave. E aí as araras passam frio sim. Passam frio sim, precisa prover questão de aquecimento no viveiro, enfim, aí a sua conta de luz da sua casa vai lá pra cima, né? Então, gente, é assim... Aqui em casa é difícil de mensurar quanto que a gente gasta de ração, mas eu conheço umas pessoas que dão ração, porque a gente quase não dá ração para as nossas aves, elas comem praticamente 100% de alimentação natural e é muito difícil de fazer a conta de quanto custa isso, porque ao mesmo tempo que eu compro quiabo para elas, eu compro para mim, então eu não tenho mais ou menos a noção de quanto isso custa, um dia eu vou fazer essa conta. O fato é que se você for dar a ração junto, né, é um custo de um filho mesmo, exatamente, é super caro, gente. Então você tem esse custo de veterinário por ave, como eu falei, é legal ter duas, né? E não é porque você comprou uma jandaia ou uma calopsita que o veterinário vai cobrar menos no exame ou na consulta, é igual uma arara, viu, gente? Então o custo é alto. Então estamos falando de R$1.700 por ano, mais um custo inicial, né, de R$15.000 para você poder comprar a arara e fazer um viveiro. E de brinquedo, se você não for um cara habilidoso, né, que vai fazer os brinquedos, você vai precisar comprar esses brinquedos prontos. Gente, é uma fortuna. A gente faz um monte de brinquedo aqui em casa. Eu tô todo dia construindo coisas. Vou fazer vídeos sobre isso para vocês saberem como que faz os nossos brinquedos aqui. Mas o fato é que se você for comprar brinquedo assim numa loja de brinquedo, é melhor fazer até uma assinatura para sair mais barato. Porque você vai gastar assim para uma arara, você vai gastar no mínimo R$200 de brinquedo por mês, né, para comprar vários brinquedos legais e tal. Então se você fizer os brinquedos, talvez você gaste menos. Por baixo aí, ó, a Ana Paula tá falando. Então, R$200 por mês de brinquedo. E acho que meus amigos que compram a ração Nutrópica, que é a melhor ração que tem, que é muito boa, que eu recomendo, eles gastam, acho que custa R$160 um saco de Nutrópica e dura mais ou menos 2 meses. Mas isso não é só o que você vai oferecer, né? Vai precisar oferecer
pouco de vegetais, frutas também. Vamos falar que você vai gastar assim uns R$100 por mês de alimentação com uma arara, mais R$200 de brinquedo, mais de R$100 de veterinário, né? Se você dividir 1.700 por 12 meses, vai dar mais. Isso eu tô contando que a sua ave não vai ficar doente, né? Que você nunca vai precisar fazer nenhum procedimento de emergência, que sempre acontece, viu, gente? Sempre acontece algum acidente. Outro dia uma ave amiga engoliu um brinco, né? Começou a vomitar, tal, teve que fazer raio-x, teve que fazer uma endoscopia para tirar o brinco. Então imagina quanto que esse procedimento não custou, né? Outro dia um amigo meu, a ave dele enfiou a asa na gaiola e quebrou a asa. Ele teve que fazer uma cirurgia. Ele gastou, era uma jandaia, ele pagou R$1.200 na jandaia e gastou mais R$1.000 2 semanas depois para fazer essa cirurgia. Então essas coisas podem acontecer, gente. Então assim, ter uma ave em casa não é um custo barato. Não é barato. Então prepare-se, se você não tem assim uma folga, né, para você gastar, você tem que sempre ter uma poupancinha assim de uns R$1.000 por mês dedicado para sua ave. Você com certeza vai gastar uns 200, 300. Agora, se você não tem o resto, vai acontecer uma emergência, você vai precisar entrar num cheque especial, sei lá. Mas eu tenho uma amiga querida chamada Lisandra, que ela desenvolveu uma coleira igualzinha a da Aviator. Então ela veio aqui em casa, a gente mediu junto a Aviator, viu a espessura, o material, escolhemos tudo junto e ela costura essa coleira hoje. Ela chama Lisandra, quem quiser o contato dela, olha só, segue ela no Instagram, é lisandra.thomas com TH. Segue ela no Instagram e manda um direct pra ela. E encomenda uma coleira com ela, acho que custa R$100 mais o envio, depende do lugar onde você está no Brasil. É muito boa as coleiras, ela tem de vários tamanhos, porque ela mesma tem arara, ela tem nobilis, ela tem juba, então ela fez vários tamanhos para coleira, né? O crude não para, justamente isso, gente, vocês estão percebendo, né? Então qualquer ave é assim, né? Então o crude ele tá com espaço para poder fazer isso, mas se você não dá espaço para fazer isso, você vai ter problemas de comportamento no futuro. Acho que meu sonho de ter ave vai ficar só no sonho. As araras estão no viveiro, gente. Infelizmente não dá pra fazer uma live com as araras soltas. Seria impossível fazer isso. E é justamente isso que eu tô querendo contar pra vocês, entendeu? Que ter uma arara é uma coisa pra poucos. Não é muito fácil, não é muito barato, requer muito espaço e muita dedicação. E se você não for ficar 6, 8 horas com a sua ave por dia, é muito importante você comprar duas. Então você vai ter que comprar 2 araras. Então você vai ter que fazer um viveiro ainda maior. Então em vez de 4, 5 mil reais, você vai gastar R$10.000 para comprar as aves. Em vez de R$10.000, talvez você gaste R$20.000 para fazer o viveiro. A gente tá falando de R$30.000 ali, pá, na hora, só para poder a arara chegar na tua casa. Entendeu? Fora todos os custos mensais, isso se não acontecer nada com ela. Loris é uma ave muito legal, dá pra ensinar, dá pra fazer voo livre, dá pra fazer tudo. Eu só não gosto muito de ave fazendo voo livre que não é da fauna brasileira, então eu sempre recomendo as aves brasileiras. Gente, vamos passar pro nosso próximo tópico. Eu mencionei, mas eu vou repetir aqui, ó, que as pessoas perguntaram se dá pra viver ave pequena com ave grande. Não é bom colocar junto, porque as aves grandes, elas dão uma bicada uma na outra quando vai querer fazer um chega pra lá. Sabe igual cachorro, que um dá uma rosnada pro outro, assim, e fala assim, não, você tá invadindo o meu espaço? Pois é, as aves também fazem isso. Só que uma bicada de uma arara num crude, por exemplo, na jandaia, mata ele, gente. Então não é, a gente nunca deixa eles juntos, eles só ficam juntos sob supervisão. E assim, não dá pra deixar junto no mesmo viveiro. É possível, tem gente que faz? Sim, tem gente que faz. Às vezes é possível você acostumar eles juntos, mas é muito risco. Então se você tiver aves de tamanho diferente, aí você tá querendo já assumir o compromisso que você vai ter 2 viveiros, um pra ave grande, outro pra ave pequena. Então tem que ter bastante espaço na sua casa, né? Vejo muita diferença no comportamento quando faço 3, 4 voos por semana. Fica muito mais calmo. Claro, gente! Aves precisam voar, isso é meio óbvio, né? Apesar de muita gente ainda achar que não é tão necessário. Mas é muito importante para as aves voarem. Se elas não voam, eles ficam super estressados. É que nem a gente, prende você numa solitária, sem ter nada para você fazer. Você vai ficar super entediado, você vai ficar super nervoso, frustrado, vai entrar em depressão. E com as aves é a mesma coisa. Então você precisa estar suprindo elas com atividade o tempo inteiro, né? Atividades desafiadoras e criar novas atividades também, porque eles ficam entediados sempre do mesmo brinquedo. Então eles querem brinquedos diferentes. Pensa bem se você vai ter mais de uma ave de tamanhos diferentes. Talvez seja melhor ter várias pequenininhas, se você quiser ter. E vai ser bom, porque elas vão fazer companhias. E mais fácil vai ser de colocá-las juntas se você comprar todas juntas de uma vez.
Você pode comprar uma marianinha, uma jandaia, uma pirrura, né? Passarinhos pequenininhos que vão viver muito bem juntos. E aí você faz um viveirão grande, não vai colocar essas 3 aves nesse viveirinho pequenininho que o crude mora, pelo amor de Deus, gente. A gente já tá falando de um viveiro de 3, 4 metros, né? Por 3 metros. É legal 3 metros de altura porque você pode entrar no viveiro, né? Então vai ficar muito bom. O pessoal me perguntou da alimentação, então assim, eu vou falar, um dia eu falo só sobre alimentação, mas é uma alimentação específica, a ave não fica comendo as comidas que a gente come, né? Então não é pra dar pão, bolacha, manteiga, café com leite pra ave, não é pra fazer isso. Tem a ração específica, ou se você quiser trabalhar com, oferecer uma alimentação natural, você precisa estudar sobre esse assunto, pra você não fazer besteira, porque depois causa deficiências nutricionais na ave, não é legal. A única coisa que eu vou falar aqui, que é muito importante, que já é meio óbvio para quem estuda um pouco de alimentação, mas é o mais comum, os erros mais comuns das pessoas fazerem, é oferecer amendoim e girassol. Essas 2 coisas não é legal de oferecer. O girassol com casca, eu tô falando, né, que é muito comum das pessoas oferecerem para várias aves. Ele é um alimento que é muito comum ter uma toxina que chama aflatoxina, que é super tóxico. Então no começo pode não fazer nenhum efeito, mas depois com o tempo a sua ave vai acumulando essa toxina no corpo e depois ela pode ter problemas de saúde por causa disso. E o amendoim é a mesma coisa. Então não recomendo dar nem girassol nem amendoim para nenhum psitacídeo. Só se você plantou o girassol na sua casa e vai dar ele imediatamente depois que você colheu. Aí sim, porque essa aflatoxina acontece com armazenamento, com transporte. É legal ter 1 ou 2 aves. Bom, na minha opinião é legal sempre ter mais que uma, sempre do mesmo tamanho, para elas poderem ficar juntas, né? Para elas poderem se divertir juntas quando você não tá perto, né? Porque acontece muitas vezes a gente não tá perto. O Lores é meio chatinho, tanto de comer quanto pra fazer cocô, viu, gente? Porque o cocô é um esguicho, assim, ó, pra tudo quanto é lado. E mancha, não sai, ele esguicha na tua parede, assim, ó. Isso é bem, bem chatinho. E aí, gente, vem o problema da dedicação. Então a gente tá falando, esse é o último assunto que a gente vai falar agora. A gente tava falando de quanto tempo você precisa passar com a sua ave. Mas não basta só você ter a sua ave no seu colo ali, no carinho e tal. Porque com o tempo, principalmente quando chega na maturidade sexual, essa ave ela precisa de mais estímulos, de estímulos mais desafiadores. E se você não propuser um treinamento, né, em que a ave vai aprender a fazer coisas, você pode vir a ter problemas de comportamento no futuro. Né? Então, o que é fazer um treinamento? É você estudar um pouco sobre o comportamento animal e fazer brincadeiras com essa ave em que ela aprende a fazer coisas. Podem ser truques, pode ser falar, pode ser, de preferência que esteja junto com isso, de preferência não, praticamente é obrigatório, que esteja junto com isso alguma atividade física, assim, boa, entendeu? Então, para a ave, o voo é a melhor atividade física, é muito fácil de fazer isso. Então, cria um playground na sua casa, um espaço assim, pro crude, que é um pequenininho, né, num espaço de mais ou menos 4 metros por 6, ou seja, uma salona grande, né, daria para você criar o seu playground de treinamento para uma ave desse tamanho. Então você cria arcos para ele passar dentro, escorregador, escadinha, túneis, essas coisas para ele poder brincar, né, de voar nesse ambiente e você treinar ele nisso. Então isso seria muito legal. Isso se você não praticar voo livre. Se você praticar voo livre, não precisa criar esse espaço na sua casa, basta que você leve sua ave para voar no ambiente externo. O ambiente externo já é muito estímulo, então já vai suprir essas necessidades da sua ave em relação a enriquecimento ambiental no que diz respeito à atividade física. Né? Então, enriquecimento ambiental são vários aspectos que você precisa suprir da ave. Qualquer dia eu faço uma live sobre isso, que é muito assunto. Dá pra você criar isso na sua casa pra poder fazer o treinamento. E se você não fizer o treinamento, só ficar com a sua ave no colo, fazendo carinho e tal, acontece, já vi muitos casos disso, tenho clientes, né, querendo resolver esses problemas, é que a ave fica entediada e aí ela acaba começando a bicar você por tédio. Então eu só, mas perguntaram pra mim, o bambu te bica, a pipa bica? Não, eles não me bicam, porque eles estão sempre com coisas pra fazer, sempre com vários estímulos pra fazer, então eles não ficam entediados, então eles não me bicam, eles me bicam só se eu fizer alguma coisa que eles não querem, mas eu não faço isso, né? Então é muito importante você treinar a sua ave, porque se você não fizer o treinamento, a sua ave vai acabar ficando entediada, e se ela ficar entediada, pode ser que ela te bique, e depois da maturidade sexual é ainda mais provável que a sua ave
desenvolva esse hábito de bicar você. Então ela fica com você fofinho, fofinho, e de repente, sem você saber, né, não aconteceu nada, ela me bicou de repente. Isso é o maior relato que eu tenho. Então, por que ela te bicou? Alguma coisa tá errada nesse momento ali que você tá tendo com ela, entendeu? Então, propor uma atividade em que a ave aprende alguma coisa, que é o treinamento, é muito importante para eles, é muito importante. Desenvolve cognitivo, é uma parte do enriquecimento ambiental, né? Então é muito, muito importante fazer treinamento com a sua ave. O que poderia dar de petisco? Então, as sementes, né, as castanhas são um bom petisco para você dar no treinamento. Então, o ideal é que a sua ave só coma castanha, semente. Aqui em casa é nozes, né, que eles ganham de petisco. Às vezes amêndoa, às vezes macadâmia. O ideal é que você só dê esse petisco durante o treinamento, não dê na alimentação normal. Gente, como amansar uma ave? Foi outra pergunta que as pessoas fizeram. Essa pergunta não faz muito sentido, porque na verdade, essas aves que vêm ariscas é porque elas tiveram uma infância ruim, então elas estão traumatizadas. É como você adotar uma criança que durante a infância dela toda, ela viveu super más experiências. É claro que essa criança vai ter problema de comportamento, talvez pro resto da vida, né? Então é muito importante, quando você for adotar uma ave, adotar um bebezinho e saber antes da ave chegar na sua casa, tudo que você precisa fazer. Porque se você não der para essa ave todos os estímulos corretos, da forma correta, essa ave vai desenvolver problema de comportamento. Ela vai ficar arisca, ela não vai desenvolver confiança em você. Então tem muita coisa para você fazer, para você deixar a sua ave redondinha, para ela ser um ótimo animal de estimação para você e ainda ser uma ave feliz e saudável. Tá? Então essa história de amansar a ave é porque você já está comprando a ave errada. Se você comprou a ave errada, ela está amansada, você não vai dar a sua ave para ninguém. Você precisa corrigir esse problema. Aí é muito trabalho e muita dedicação, mas é possível. Então se você precisa disso, eu presto consultoria nesse assunto, me chama no direct que eu te ajudo. Silvia, tem um amigo que tem uma arara juba e o papagaio. Ele disse que o papagaio só fica manso com uma pessoa e bicos demais. Isso é mentira, gente. Isso aí é problema de treinamento, é problema de estímulo, é problema de manejo. Se a pessoa não faz a coisa direito, é mais fácil o papagaio fazer isso. Mas eu tenho amigos que têm papagaios que são muito sociáveis. O Maurício Catelli mesmo tem o papagaio Alex, que já passou da maturidade sexual, ele tem 6 anos de idade, e ele é super dócil. Qualquer pessoa que vai na casa dele, ele vai no colo, deixa fazer carinho. Então é uma questão de manejo. Se você fizer direitinho com a sua ave, você não vai ter esse tipo de problema. Essas aves são aves sociais. Eles tendem a se apegar mais a uma pessoa? Tendem, porque eles pareiam com essa pessoa, né? Por isso que é legal você ter outro papagaio, para ele não parear com você, parear com outro papagaio. Mas eles são sociais, eles fazem parte de um bando, eles vivem em bandos grandes. Então é muito normal que a ave aceite outras pessoas visitando a sua casa, queira conhecer pessoas. Eles são sociais, gente. Quando eles têm problema de comportamento, eles vão ter um reflexo no comportamento social. Eles vão ter um problema de desvio comportamental no social. Isso não é legal, né? Isso aí quer dizer que a ave está com algum tipo de problema comportamental. Então a ave, ela deve ser social com novas pessoas que vêm na sua casa também e com vários membros da sua família. Então que as pessoas que trabalham em casa, né, todas as aves são super sociais, conversam com essas pessoas, enfim. Então é bem importante fazer desde o começo direitinho. A arara é mais dócil? Não tem ave mais dócil, tem ave mais bem treinada. Quando a ave é bem treinada, teve os estímulos certos, ela vai ter um comportamento muito bom depois. Mas a arara sim é uma ave muito dócil. É um castigo, né? 20 anos preso na gaiola redonda. Sim. É por isso que fica bravo, justamente. Muito obrigada por estar aqui na live com vocês. Eu acho que eu respondi a principal coisa que eu queria dizer, que é: pense bem. Pense bem se você quiser ter uma arara. Não é uma ave fácil de se ter, apesar de ser uma ave muito fofa, muito dengosa, e é uma maravilha ter uma arara como animal de estimação. Eles são aves que precisam de muito espaço, muita dedicação e custam muito dinheiro. E são por muito tempo. Então pensa direitinho se uma arara é realmente para você. E as pessoas que vêm me procurando, muitas pessoas, estou até surpresa, estão fazendo o curso de voo livre antes da ave chegar em casa, ou então a ave está chegando em casa e a pessoa
já começou o curso de voo livre, ou ela pretende comprar uma ave só porque descobriu o voo livre, quer ter uma ave só nessas condições, né? Tem bastante gente que fala assim, não, eu nunca teria uma ave na gaiola, mas agora que tem voo livre, eu sempre amei e quero ter uma ave de estimação. Eu acho que isso é muito nobre, isso é muito legal, né? Então as pessoas vêm procurar o curso antes mesmo da ave chegar em casa. E assim, para a maioria das pessoas, conversando com mais calma e debulhando mais esses aspectos que a gente tratou aqui meio rapidamente na live, eu tenho aconselhado a pessoa a não adotar uma arara, a adotar uma ave menor, porque é muito mais fácil de lidar. E o treinamento, a facilidade é igual. Tem vantagens em fazer voo livre com uma arara? Tem vantagens, realmente tem. É uma ave grande, né? Ela tem menos medo, ela é mais confiante, realmente tem vantagens. Mas eu acho que as desvantagens de quando a ave está em casa são tão grandes que talvez não seja tão legal, né? Tô pensando no lado da ave mesmo, né? Tô pensando no lado da pessoa também, né? Porque, por exemplo, eu queria que a Pipa estivesse aqui no meu colo agora, mas não dá, gente. Ela ia comer a câmera, pular, derrubar tudo. Não dá pra fazer isso com ela aqui, né? Com o crude dá. Então é muito mais legal. Talvez um papagaio, não sei. A gente ainda não tem papagaio, então eu não sei dizer. Mas eu imagino que seja uma coisa intermediária no meio do caminho entre uma arara e uma jandaia, uma pirrura, uma ave menorzinha, né? Ah, outra coisa é que essas aves destroem tudo, gente. Eles são super destrutivos. Alguém comentou aqui. Eu tô fazendo essa live por causa da Vitória, que tem um pet shop e ela queria comprar uma arara pra deixar solta no pet shop dela. Então a ave ia ficar em companhia o tempo inteiro, só que eu falei assim, Vitória, agora ela acabou de se inscrever no curso de voo livre e tá pensando em comprar uma jandaia. Eu falei, Vitória, não vai dar pra você deixar uma arara solta no seu pet shop, nem se o seu pet shop for do tamanho da Cobase, porque ela vai destruir tudo, não tem como não deixar. A arara precisa de um espaço tão grande, entendeu? Que na hora que ela pousa numa árvore assim, ela vai lá e rói os galhos da árvore. Então assim, não tem como deixar uma arara solta dentro de um espaço. Tudo é muito pequeno, é muito grande uma arara, gente, não cabe. Elas precisam destruir coisas, isso é da natureza deles, para poder desgastar o bico, isso é normal. Por isso que você dá os brinquedos, né? Porque você dá o brinquedo para ele destruir, é para isso que serve o brinquedo. Então, não dá pra manter uma arara solta dentro de um pet shop. Uma jandaia eu acho que já é mais possível, mas tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque alguém abre a porta, ela pode sair voando pela porta. Então, sempre quando você faz um viveiro maior, você precisa ter porta dupla. Entra no lugar onde a ave não tem acesso, fecha a porta atrás de você e depois você abre outra porta para entrar no viveiro. É muito importante isso. Então, o pet shop, para ter uma ave solta, né, que voa dentro do pet shop, você precisa adaptar uma porta dupla também. Senão entra um cliente e aí a sua ave sai voando. E precisa notificar, né? Porque vai uma loja aberta para rua, então você precisa notificar os clientes, deixar uma placa na porta. Temos uma ave solta de estimação, um mascote na loja, por favor, entre e fecha a porta atrás de você. Arara com asas abertas, quanto de largura? Mais de 1 metro. Mais de 1 metro quando uma arara abre as asas assim. Então é um espaço gigantesco. Ela não passa numa porta, por exemplo. Bate as asas na lateral. Gente, então muito obrigada por ter assistido a live. Beijocas pra vocês. Pensem muito bem na hora de ter uma ave. Faz um pezinho de meia. Uma renda fixa garantida por 80 anos. Conversa com o seu assessor financeiro. Como que você poderia fazer para ter uma renda fixa de R$700 por mês para poder manter a sua arara em ótimas condições? Ele vai te contar quanto dinheiro você tem que ter investido. Vale a pena.